Hoje eu quero falar com você sobre um assunto que tem sido muito falado no nosso meio contemporâneo, que é o processo de adultização. E esse processo, ele é algo tão destruidor que ele não simplesmente acontece no meio secular, mas de certa forma em todos os nichos, em todos os âmbitos, a gente vê isso presente de alguma maneira. E no meio religioso, no meio gospel, isso também acontece. Essa adultização no meio gospel acontece, é o fato de pegar crianças e condicioná-las aos púlpitos e, através dessas crianças, sem preparo nenhum, sem nenhum tipo de instrução, elas passam a pregar aquilo que a palavra não está dizendo. E aí surgem heresias, as crianças, esse processo de adultização faz com que as assessorias peguem crianças que têm um potencial de oratória efetivo, que têm um certo determinado tipo de carisma e passam a não colocá-las como verdadeiras portas-vozes de Deus, mas sim como simplesmente produtos comerciais. E isso começa a prestar um verdadeiro desserviço ao evangelho. Porque nós sabemos que grandes nomes que têm estado na mídia aí são nomes que por trás sempre tem um adulto querendo, de certa forma, promover a imagem e automaticamente ganhar dinheiro, ou até mesmo, de uma forma bem descarada, uma assessoria. E aí as pessoas passam a cobrar para pregar o verdadeiro evangelho. E isso não tem absolutamente nada a ver com aquilo que Jesus Cristo nos entregou, porque aqueles que entendem o verdadeiro evangelho, estes são humildes. Estes são de fácil acesso, mas nestes contextos, se você não paga, você não assiste. Se você não paga, você não traz ele para pregar na sua igreja, e isso a gente consegue enxergar um verdadeiro desserviço do evangelho, que muitas igrejas sérias pagam também por causa disso, porque de certa forma imprime na sociedade algo que elas pegam de uma particularidade e colocam como se fosse no contexto geral. E aí as pessoas entendem que todas as igrejas são assim. As pessoas entendem que todas as igrejas, elas simplesmente estão querendo dinheiro, quando na verdade existem muitos que são verdadeiros. E isso precisa ficar assim esclarecido e nós não podemos nos calar em relação a isso. Eu quero compartilhar com você e te incentivar a ver o vídeo de adultização gospel do Caio Modesto. Eu vou deixar o link do vídeo dele aqui na descrição do vídeo, porque aí você entrando nesse vídeo você vai conseguir ter um panorama muito maior sobre este contexto. E a minha intenção aqui é exatamente ver o que Jesus Cristo, o que a palavra diz sobre isso. E para que eu possa começar a pontuar alguns argumentos aqui com você, antes de mais nada, eu quero deixar somente uma sentença de transição aqui, que de certa forma, mediante a análise de alguns textos, até mesmo as línguas originais, elas nos condicionam a um problema um pouco mais chave, que é exatamente esse contexto-chave que eu estarei, de certa forma, argumentando em cima, que é o grande problema da adultização, tanto no secular como no gospel, se diz respeito a uma má instrução ou a falta dela. É exatamente nesse contexto, e parece óbvio, mas na verdade não é tão assim. Entretanto, eu quero mostrar isso para você de uma forma efetiva em algumas passagens bíblicas, de uma forma pontuada, discorrida, para que você possa entender o que a palavra diz sobre isso, o que Jesus Cristo diz sobre isso. Primeira coisa, nós vemos a figura de Abraão e Isaac. Vamos traçar esse progresso, começando no Antigo Testamento e indo para o Novo Testamento até chegar à pessoa de Jesus. Nós vemos que Abraão, em Gênesis capítulo 32, ele leva Isaac até o Monte Moriá para que então possa ter aquele sacrifício. E é muito pedagógico nós encontrarmos na história de Gênesis 32 e entender que Abraão, ele era, além de pai, aquele que ensinava as coisas para o seu filho. Porque enquanto eles estavam indo para o Monte Moriá, quem estava segurando as lenhas para aquele sacrifício era o próprio Isaac.
Então, note, o texto ele nos condiciona a pensarmos dessa forma, ele nos mostra isso, que é Abraão instruindo seu filho até mesmo sobre a sua fé. Filho, Deus proverá, é uma instrução. E antes que Isaac se apropriasse definitivamente da bênção e continuasse esse processo patriarcal, Abraão ele ensinou a fé, ele ensinou todas as coisas para o seu filho. Conseguimos ver esse papel de instrução de uma forma vívida nesse contexto. Segundo contexto, nós olhamos para Moisés. Moisés ele tem uma vida muito bem dividida entre 3 grandes pontos. Os primeiros 40 anos dele foi no Egito. Os segundos 40 anos foi no deserto. E depois ele cumpre esses 40 anos libertando o povo de Israel. E os 2 primeiros momentos que se dão nos 80 anos é muito pedagógico. Porque Moisés ele foi levado para aprender todos os aspectos do reino do Egito e posteriormente ele foi para o deserto para aprender esse processo de humildade, muitas das vezes aprendendo diretamente com a sua função pastoral e até mesmo sobre Jetro, que era o seu sogro. Então, note, antes que Moisés fosse levado para libertar o povo, Deus condicionou a sua vida para um momento muito importante de aprendizado, de amadurecimento. Terceiro ponto, nós vemos sobre a criança, sobre o bebê Samuel, que após ter sido concebido pela sua mãe Ana, ele foi consagrado diretamente para o serviço do Senhor. E aqui a gente consegue ver exatamente um certo paralelo, né? Crianças nos púlpitos, crianças pregando, e não necessariamente isso é errado no seguinte contexto. As crianças, elas conseguem sim professar Jesus Cristo. Marcos capítulo 10, nós vemos exatamente isso e o próprio Senhor nos disse. As crianças, elas se achegam, as crianças, elas concedem, elas têm essa capacidade de crer, de estar com Jesus. Entretanto, nós precisamos entender esse progresso de instrução que é a pedagogia de Deus, é a escola de Deus. E nesse terceiro argumento, quando nós vemos a pessoa de Samuel, Samuel definitivamente ele foi direto para o templo para servir ao Senhor, mas em 1 Samuel capítulo 2, no verso 11, nós vemos de uma forma expressiva que Samuel ele estava nos cuidados lá do templo, mas sobre a tutela do sacerdote Eli, alguém que estava instruindo constantemente, ensinando constantemente a vida de Samuel. Note mais uma vez essa necessidade de ter alguém de uma forma pedagógica, de instrução, para que não ocorra erros, para que não ocorra equívocos. Quarta coisa, nós vemos sobre a vida de Davi. A gente não consegue entender de uma forma assim mais precisa quantos anos Davi tinha quando derrotou Golias. Entretanto, nós conseguimos ver, dentre a narrativa e todo esse progresso sobre a vida de Davi, que, primeira coisa, lá naquele contexto, os soldados de maioridade, eles tinham que ter aproximadamente 20 anos ou mais. E pelo fato de quando o Davi ele estava frente a Golias, o texto nos mostrar que ele tinha um aspecto de moço, era como se fosse que ele tivesse entre 15 e 20 anos. Mas nós precisamos entender alguns capítulos anteriores. O capítulo de 1 Samuel, capítulo 19, mostra esse embate. Mas no capítulo 17, nós vemos que antes que Davi fosse para derrotar um gigante, ele já foi instruído previamente a um desafio em feras, um desafio que humanamente era impossível, e ele, de certa forma, aprendeu, ele foi instruído, algo prévio a esse momento desse embate de Davi contra Golias, que foi no capítulo 17, ele matando um urso juntamente com o leão para defender as suas ovelhas. Note, mais uma vez, essa intenção de Deus nos mostrar essa instrução prévia.
Essa instrução prévia que é necessária para que não ocorra equívocos. A quinta coisa, de uma forma mais geral, é nós entendermos a teologia bíblica e o diâmetro, o aspecto maior sobre os livros do Pentateuco. E o Dr. Donald Miller, ele vai fazer exatamente um midrash, que é exatamente esse aspecto instrutivo que nós encontramos no Pentateuco, que Gênesis, ele conta essa história pré-natal. Êxodo, ele conta a história do povo, da redenção, exatamente nesse nascimento, infância, que ali é onde há necessidade de trazer as leis, porque são crianças. Em Levítico, tem esse aspecto de um pré-adolescente, que ali a gente começa a colocar um pouco mais de leis, mais regras, mais limites para, de certa forma, instruir em verdade. Números é a adolescência. Eles ainda não estão num contexto de maturidade plena e ali vem as suas tentativas e erros e as repreensões, as exortações, para posteriormente chegar em Deuteronômio, aonde o povo, ele está um povo maduro, chegou na terra prometida, tem todos os sermões, não todos na verdade, né, mas uma boa coletânea de sermões de Moisés lá. Então note, existe esse progresso instrutivo, exige tempo, e isso não está a despeito de nós, e isso é necessário para todos nós. E aí então nós chegamos nos dois últimos pontos, que é sobre a pessoa de Jesus Cristo. E sobre Jesus Cristo existem duas considerações. Primeiro, uma consideração mais em relação à tradição judaica. Jesus, ele começou seu ministério com 30 anos. E a questão é, por quê? Porque na tradição judaica, o fato de ter 30 anos, de chegar à maioridade, ele traz esse senso de maturidade. A criança, ela é instruída na sua adolescência sobre o Pentateuco, mas ela exige que tenha essa maturidade, esses 30 anos, que de certa forma na lei judaica simboliza uma determinada faixa etária de maturidade, de maior de idade, para que então pudesse ler o rolo numa sinagoga. Então note, não fazendo uma doutrina em cima da tradição, mas até mesmo a tradição nos mostra essa necessidade de maturidade antes de você executar algo. E Jesus respeitou isso. E aqui entra no segundo ponto, que é exatamente aquilo que com certeza você já deve estar pensando. Mas e aquele relato em Lucas capítulo 2, onde nós vemos Jesus Cristo criança discutindo com os doutores lá na sinagoga. E aí é que nós precisamos fazer exatamente um seguinte paralelo. Note, antes de eu começar a explicar esse momento com você, Jesus Cristo, ele é 100% homem e 100% Deus, certo? E aí, pense comigo exatamente no momento de batismo de Jesus. Jesus, ele é Deus. E qual a necessidade, então, dele ser batizado? E a resposta plausível para isso é para que ele, então, sirva de exemplo para nós. E aí, quando nós encontramos Lucas, capítulo 2, o versos 51 e 52, mesmo que Jesus estava lá debatendo e todos estavam totalmente assim, encantados com a sua sabedoria, com a sua inteligência, o verso de número 51 e 52 nos diz: então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Verso 52, Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Mesmo assim, ele sendo Deus e tão sábio, ele deixa claro para a gente que Jesus, ele está nessa constância de crescimento, porque ele precisava, de certa forma, ter essa experiência para entender a nossa realidade como homem. E isso precisa ficar enfático e nítido na sua mente, impresso no seu coração. Mesmo que Jesus é Deus, ele tinha e respeitava esse aspecto de crescimento em sabedoria. Ora, se até Jesus fez isso, por que nós não? Porque nós atropelamos e passamos os carros
na frente dos bois. Isso não pode acontecer, porque a pedagogia de Deus, ela é necessária, ela é muitíssimo necessária. O deserto serve exatamente para isso. Na luz da Bíblia, Filipenses fala isso. O sofrimento, ele é pedagógico. O tempo, ele é pedagógico. Deus, ele utiliza a vida, as nossas circunstâncias e tudo aquilo que nós passamos exatamente para nos instruir, exatamente para fazer com que nós compreendamos cada vez mais os seus desígnios. E isso exige tempo, isso exige muito tempo. E aí, queridos irmãos, a despeito de colocar, são 10 anos, são 20 anos, porque afinal de contas é Deus que tem um domínio sobre isso. Mas é preocupante quando nós vemos, por exemplo, pessoas indo adiante dos púlpitos e começando a fazer determinados sermões usando alegorias contemporâneas que não tem nada a ver com aquilo que as Sagradas Escrituras dizem. Isso é um problema sério. Outros vídeos, os pais simplesmente enxergam uma predileção dos filhos imitando seus atos dentro da igreja, às vezes dentro de casa, e a partir daquele momento eles simplesmente acham que o filho, ele é o tal. E aí, na próxima oportunidade da igreja, eles concedem o microfone a uma criança. Já vemos vídeos de uma forma escancarada na internet de 4, 5 anos. O que é uma criança de 4 e 5 anos em ter uma concepção sólida de maturidade? Isso não existe, queridos irmãos. E Deus, ele nunca agiu nessa proporção desde o Antigo ao Novo Testamento, e nem Jesus fez isso. E olha, não é porque ele não ama. Marcos capítulo 10 fala exatamente isso e eu reforço. Jesus ama as crianças, Jesus acolhe as crianças. Em Mateus capítulo 21, ele faz exatamente menção das crianças juntamente com o Salmo capítulo 8, faz esse paralelo nítido. Em Lucas, no capítulo 9, Jesus ele utiliza o comportamento das crianças exatamente para que os homens se assemelhem a elas para alcançar o reino de Deus. Jesus ama muito, mas nós precisamos entender esse aspecto de maturidade. E aí, para que nós venhamos encerrar definitivamente esse arcabouço sobre a adultização e sobre aquilo que a Bíblia nos traz, eu quero somente trazer para você duas histórias. Duas histórias que mencionam propriamente dito a palavra em hebraico criança, se referindo à criança literalmente. E aí eu quero mostrar primeiramente Gênesis capítulo 47 e Números capítulo 32. A primeira história é Gênesis capítulo 47. Gênesis capítulo 47 é José apresentando o seu pai e irmãos a Faraó naquele momento da terra do Egito que está tudo em escassez. E aí então o Faraó ele concede terras para Jacó, os seus filhos, e aí então eles se alimentam de pão segundo as suas crianças. Gênesis 47, verso de número 12. Essa palavra crianças e filhos tem a mesma raiz hebraica. Uma conclusão: o sustento que foi alcançado para essas crianças não foram elas simplesmente ou de uma instância assim prioritária que correram atrás. Quem correu atrás para adquirir esse sustento foi José, foi Jacó, foi Judá, e as crianças simplesmente foram beneficiadas. A responsabilidade não é delas. Não é delas, de alcançar sustento, isso nunca fez parte. E a segunda história é Números capítulo 32. A tribo de Ruben e a tribo de Gade, eles queriam ficar a leste do Jordão, porque lá eles viam que existia uma terra que era muito boa para se criar gado, mas eles precisavam cumprir as ordens de Deus de passar da além do Jordão e guerrear para conquistar aquilo que Deus tinha dado para eles anteriormente. E aí, ao discutir esses termos com Moisés, eles entraram num acordo que eles poderiam ficar com aquela terra que eles queriam, mas eles precisavam passar o Jordão para cooperar com seus irmãos para conquistar a terra. E aí, sobre estes termos, Moisés concordou. E aí, eles deixaram os gados
e as suas famílias e as suas crianças lá nessa terra, para que eles pudessem passar o Jordão e conquistar a terra de Canaã. E essa fundamentação que eles criaram lá nessa terra a leste do Jordão, o texto é muito claro no verso de número 16, Números 32, verso 16, que eles construíram currais para os gados e cidades para as crianças. Então, além do sustento ser de responsabilidade da vida adulta em Gênesis 47, a segurança também, o bem-estar também das crianças estão totalmente vinculados com a figura adulta. Elas não são responsáveis por isso. As crianças, elas exigem que tenham um período de aprimoramento e maturidade para que futuramente, assim então, o Senhor possa usá-las de uma forma verdadeira, de uma forma cada vez mais intensa. E note, eu não quero fazer com vocês aqui, e eu não quero, de certa forma, deixar uma doutrina, ou como se eu estivesse trazendo limites ao poder de Deus. Deus, ele pode utilizar quem ele quer, da maneira que ele desejar, mas é necessário que nós entendamos exatamente esse progresso de criança, adolescente, necessidade de maturidade, para que posteriormente Deus possa usar como ele bem deseja. E aí, eu quero deixar para você, então, 4 versículos. Primeiro, Salmo 34, verso 11. Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei a temer do Senhor. Provérbios 4, verso 1. Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conheceres o entendimento. Provérbios 22, 6. Ensinai a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Queridos, a necessidade é exatamente a instrução, a sabedoria, a verdade que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Por quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João, capítulo 8, verso de número 32. O problema da adultização é isso, é uma falta de uma instrução ou uma má instrução. E uma má instrução sempre tem um adulto por trás querendo aspectos para si, queridos irmãos. Sempre é assim, sempre é assim. Nós precisamos dizer essas coisas, nós precisamos deixar isso claro, porque as Sagradas Escrituras, elas não podem ser violadas por essa prática. E o povo de Deus, eles não podem ser considerados generalistas. Existem igrejas fiéis, existem pastores segundo o coração de Deus, e nós precisamos deixar isso claro. Nós precisamos esclarecer todas essas coisas, porque somente a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor.